Olá, pessoal. Eu sou a professora Alana e como nós já vimos nas aulas anteriores, nos vídeos anteriores, nós estamos falando sobre assuntos relacionados ao meio ambiente. E no vídeo de hoje nós vamos ver sobre o assunto relacionado a mudanças climáticas. A mudança climática é um dos maiores desafios do nosso tempo. Os seus impactos, que afetam desde a produção de alimentos até o nível do mar, aumentando o risco de inundações catastróficas, têm desestabilizado as sociedades e o meio ambiente de uma maneira global e sem precedentes. Então, essa parte das mudanças climáticas, a gente hoje já vem sofrendo alguns impactos e pensando de alguns anos atrás, de como que era a vida alguns anos atrás em relação ao clima, e hoje a gente já tem alguma diferença. E se a gente for analisar daqui uns anos, vamos jogar aí daqui uns 20 anos, como será que vai ser essa parte do clima daqui a uns 20 anos? E pensar em tomar algumas atitudes hoje. Será que já é muito tarde ou será que ainda há tempo? Então, o que é o aquecimento global? Ele é o aumento da temperatura média dos oceanos e da camada de ar próxima à superfície da Terra, que pode ser consequência de causas naturais e atividades humanas. Isto se deve principalmente ao aumento de emissões de gases na atmosfera que causam o efeito estufa, e principalmente o dióxido de carbono. Se a gente for analisar, o que será que está causando o aquecimento global? Será mesmo de causas naturais ou será que somos nós, os seres humanos, que estamos causando esse aquecimento global? Então, o que vem a ser o efeito estufa? O efeito estufa corresponde a uma camada de gases que cobre a superfície da Terra. Essa camada, composta principalmente por gás carbônico, metano, óxido nitroso e vapor d'água, é um fenômeno natural fundamental para a manutenção da vida na Terra, pois sem ela o planeta poderia se tornar muito frio, inviabilizando a sobrevivência de espécies na Terra. Então, o efeito estufa é um fenômeno natural. Ele que mantém a superfície da Terra aquecida. Sem esse efeito, nós não seríamos capazes de sobreviver aqui, pois a Terra seria muito fria. Então, ele é um efeito natural. Então, o problema não é esse fenômeno natural, mas o agravamento dele. Com muitas atividades humanas, emitem uma grande quantidade de gases que formam esse efeito estufa. E com isso, essa camada tem ficado cada vez mais espessa, retendo mais calor na Terra. Então, quanto mais essas atividades vêm sido realizadas, mais vem retendo esse calor na Terra, aumentando assim a sua temperatura na atmosfera e dos oceanos também, sendo assim causado o aquecimento global. Quais as principais consequências do aquecimento global?
Os cientistas já observam que o aumento da temperatura média do planeta tem elevado o nível do mar devido ao derretimento das calotas polares, podendo ocasionar o desaparecimento de ilhas e cidades litorâneas densamente povoadas. Isso, eles já conseguem ver isso hoje. Imaginem daqui a alguns anos como que vai ser essa consequência e a previsão de uma frequência maior de eventos extremos climáticos, como tempestades tropicais, inundações, ondas de calor, seca, nevascas, furacões, tornados e tsunamis. Isso que esses eventos que não eram comuns em algumas épocas do ano ou em algumas regiões de alguns países, com graves consequências para populações humanas e ecossistemas naturais, podendo ocasionar a extinção de espécies de animais e de plantas, como eu vou colocar para vocês nos slides a seguir. 10 espécies que estão ameaçadas de extinção devido a consequências do aquecimento global. Temos então esse tipo de coral que ele está em status como criticamente em perigo e ameaçado de extinção. Temos esse pássaro que seu status está como vulnerável e ameaçado de extinção. Temos esse rato que seu status está como extinto. Temos também essa foca anelada, que seu status está como pouco preocupante. Temos também o gambá branco de rabo anelado, que seu status está quase ameaçado. Temos o pinguim de Adélia, que seu status está pouco preocupante. Temos as tartarugas marinhas, que seu status está em perigo, ameaçado de extinção. Temos a borboleta azul de Sierra Nevada, que seu status está na lista vermelha como vulnerável e ameaçado de extinção. E temos a lobelia gigante da montanha, que seu status está na lista vermelha, só que não catalogado. E temos o maçarico de bico fino, que seu status está também na lista vermelha, mas pouco preocupante. E então, quais as causas das mudanças climáticas e do aquecimento global? As mudanças climáticas podem ter causas naturais, como alterações na radiação solar e dos movimentos orbitais da Terra, ou podem ser consequências das atividades humanas. O painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, órgão das Nações Unidas responsável por produzir informações científicas, afirma que há 90% de certeza que o aumento de temperatura na Terra está sendo causado pela ação do homem. E assim, então, quais as principais atividades humanas que causam o aquecimento global? Entre as principais atividades humanas que causam o aquecimento global e, consequentemente, as mudanças climáticas, estão a queima de combustíveis fósseis, que são derivados do petróleo, carvão mineral e gás natural, que são usados para geração de energia, atividades industriais e transportes, conversão do uso de solo, agropecuária,
descarte de resíduos sólidos, que é o lixo, e o desmatamento. Todas essas atividades emitem grande quantidade de CO2 e de gases formadores do efeito estufa. Então, pessoal, o vídeo de hoje em relação a mudanças climáticas foi isso. Espero que vocês tenham gostado e até mais!